pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Sim, todos pecaram. O homem que foi criado pelo dono do universo caiu. O plano divino parecia estar perdido. Mas o grande Deus viu além. Viu além de pecados, além de falhas, além de defeitos. Ele amou. Mas ele não amou como nós amamos. Ele foi mais fundo. Ele escolheu os cravos, a coroa de espinhos, as chicotadas. Ele escolheu a cruz. Ele se responsabilizou pelos nossos erros. Ele curou nossas feridas. Ele amou e por amar tanto, se entregou. E por amar tanto, ele ressuscitou. Seu amor restaura os corações, nos deu vida, nos deu alegria, nos reconciliou, nos reaproximou, nos deu graça, nos deu acesso, nos reconectou, nos fez amar. Vamos chegar mais perto nessa noite e com brados de exaltação agradecer e engrandecer esse amor. Prepare-se, você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O véu do templo se rasgou. Muito bem, graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de ter mais um contato com a sua palavra. E antes de desenvolver a mensagem de hoje à noite, eu quero convidar você que clicou no nosso vídeo, que se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se, se aveste. E logo ao terminar de nos ouvir, você pode deixar o seu gostei ou não gostei. Olha, até agora ninguém deixou não gostei. Não sei por quê. E que Deus abençoe todos vocês, os de perto e os de longe, aqueles lá do YouTube. Que Deus abençoe você. E essa semana nós estamos falando sobre a fé. Nós já colocamos um vídeo sobre 3 tipos de fé. E hoje vamos continuar falando de fé. Porque a fé, ela é a base do cristianismo, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé é a base do cristianismo, então por que não falar sempre e muito dela? A nossa igreja, né? A Igreja Tabernáculo Batista, ela tem como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós gostamos muito de falar sobre a fé. A Bíblia fala muito sobre ela, sobre a fé. Por isso que eu tenho essas mensagens aí, os 3 tipos de fé, onde é gerada a fé que vence, e assim são muitas mensagens sobre fé. E hoje à noite eu quero compartilhar com você, mais uma vez, sobre a fé, né? A Bíblia é a base da nossa confiança em Deus. No livro de Romanos 10:17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é daí que começa a gerar a fé. A fé é gerada no próprio Deus, né? Eu costumo dizer que nós, quando nós confiamos em alguém, não é porque nós somos bons, é o outro que é fiel, é o outro que é bom, é o outro que é fiel.
Então, quando eu confio em Deus, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, é porque Ele é fiel. E quando você estuda a palavra, quando você estuda a Bíblia, você descobre sobre a fidelidade de Deus. Você descobre a veracidade de Deus, a infalibilidade de Deus. Então você descobre tudo isso e por isso você começa a confiar nele. Porque é Ele que é o infalível, é Ele que é o digno, é o merecedor de toda a nossa confiança. Então a gente costuma dizer que a fé é nossa, mas ela é gerada na fidelidade de um Deus fiel. Eu já confiei em algumas pessoas, até hoje eu confio em algumas pessoas. Não confio para minha salvação, mas eu confio para negócios, eu confio para um monte de coisas. Mas eu confio nelas quando elas não começam a furar comigo. Quando elas começam a furar comigo, eu já começo a desconfiar. Né? Diz que você, quanto mais você conhece, mais você confia ou desconfia. Se for Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você confia nele. Agora, se tratando de ser humano, então quanto mais você conhece, mais você confia ou não, ou desconfia dele. Então o conhecer a Deus é um ponto fundamental para confiar nele. Então Deus quer tirar de nós toda e qualquer dúvida a respeito do que ele pode fazer por nós. Deus quer tirar de nós toda essa dúvida do que ele pode fazer por nós. Dias passados eu estava conversando com uma determinada senhora e ela já estava assim na fase terminal de um câncer e ela falava sobre a questão da fé e ela falou, ela disse, irmão, eu não desacredito que Deus possa me curar do câncer. Eu não desacredito que Deus seja poderoso. Eu acredito no seu poder. Eu acredito em tudo como a Bíblia diz sobre Deus. Eu acredito sobre tudo isso. Mas o que eu não fico duvidosa é de se Deus quer fazer isso comigo. Eu leio a Bíblia e eu descubro que a Bíblia fala sobre Abraão, que Deus operou na vida de Abraão, operou na vida de Isaac, de Jacó, e a gente ouve até testemunho de crentes hoje, aí pelos YouTube, pelos vídeos e etc e tal, mas eu não sei se ele quer fazer isso comigo. E eu via naquela mulher, naquela pergunta daquela mulher, eu via exatamente a dúvida de um determinado homem das Escrituras, que se encontra com Jesus e pergunta dele. Ele diz, se tu queres, tu pode me curar. E Jesus disse, eu quero. Oba! Que ele quer. Graças a Deus que ele quer. Se ele quiser, é assim que vai acontecer. Eu vou estar curado, ou vou estar curada hoje. É isso? Resta saber se ele quer. Então, para Deus tirar toda e qualquer dúvida a respeito do que ele pode fazer por você, ele precisa que você mergulhe numa experiência. Ele precisa que você mergulhe nas profundas águas da experiência. Ele quer que você tenha experiência com ele. Quanto mais experiência você tem com a pessoa, mais você confia nela. Isso também, é nisso também que é gerada a fé. É no número de vezes ou no número de experiência que você tem com alguém que aumenta a sua confiança nela. E eu me refiro a qualquer ser humano e me refiro também a Deus.
Se Deus nunca furou com você, então a sua fé vai aumentando cada vez mais. Agora, se você desconfiar que Deus furou com você, aí você não vai mais confiar nele. Você não confia nele. Tem muita gente que desconfia de Deus porque o próprio diabo, o próprio inimigo de Deus, promoveu isso na mente dessa pessoa, colocando Deus contra a pessoa, dizendo: olha, seu filho morreu, ele não fez nada. Dias passado eu vi uma determinada senhora muito angustiada porque Deus levou o filho dela. Ela gostava muito do filho, porque tem uns filhos que não faz muita diferença morrer ou ficar vivo, mas tem uns que deixam muita saudade, tem uns que faz grande diferença. E o filho dela era muito legal, ela gostava do filho e por isso ela estava muito angustiada porque Deus levou o filho dela. Então, muitas vezes, o inimigo das nossas almas coloca na mente das pessoas que Deus não viu tudo isso e não fez nada. Deus não operou. Então, é uma estratégia satânica de colocar a desconfiança do ser humano contra Deus. Mas quando o ser humano conhece de fato Deus, e profundamente, e tem muitas experiências com Deus, ele vai perceber que de fato se cumpre o que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, de fato, Deus tem propósito, ele conhece o nosso amanhã, ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, e ele conhece o nosso amanhã. Então ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Há alguns anos atrás, eu dizia até para os irmãos da igreja, inclusive você que é lá da igreja Tabernáculo Batista em Santa Etelvina, em Manaus, Amazonas, eu dizia para vocês aí, em Manaus, eu falava que eu queria viver 100 anos, eu já vivia com a boca cheia de 100 anos. Aí depois eu fui ganhando um pouco mais de maturidade e eu disse para Deus que não, eu desistia daquela ideia de viver 100 anos. Eu queria deixar que Deus decidisse quantos anos Ele queria que eu vivesse. E eu não queria viver nem um dia a mais daquilo que Ele quisesse. Eu não queria viver nem um dia a mais daquilo que Ele quisesse. E eu continuo com essa ideia até hoje. Eu gosto de viver, gosto dessa vida, né? Não tenho muito do que me queixar dessa vida. Tem muita gente que tem muito que se queixar dessa vida. Eu não tenho, não. Eu não tenho muito o que me queixar dessa vida. Eu gosto, mas eu não quero viver nem um dia além do que Deus quiser. Se Deus disser: olha, você vai morrer dia 25 e aí dá a data, eu não vou pedir para morrer dia 26. Vai ficar aí assim mesmo, Senhor. No dia 25 mesmo, o Senhor já fez, eu não quero viver um dia a mais daquilo que você queira. Então, isso é confiança em Deus. Isso é confiar em Deus. Então Deus quer tirar de você toda e qualquer dúvida a respeito do que Ele pode fazer por você. Porque milagre na vida de outras pessoas você já conhece. Milagre na vida de outras pessoas você conhece história, você conhece testemunho, você já tem assim, ouvido muito sobre isso. Mas e sobre a sua vida? E a sua experiência com Deus? Porque você sabia que o que falta hoje na maioria dos crentes são experiências reais com Deus. É o que está faltando na vida de muitos crentes, experiências reais. E a experiência real com Deus, ela é a base onde se gera a nossa confiança. É daí que sai a nossa confiança em Deus. Então a Bíblia Sagrada narra sobre a fidelidade de Deus. O número de experiência que você tem com Deus também produz mais confiança em Deus. Então, quanto mais experiência você tiver com Deus, mais fé você terá nele, né? Que isso acontece com pessoas também. Quanto mais experiência você tem com uma pessoa e ela tem sido fiel com você, mais você confia nela. Eu já emprestei até dinheiro para pessoas que eram muito fiéis. Continua sendo. Tem pessoas que eu emprestei dinheiro que até hoje eu não estou emprestando mais porque acabou. Agora eu estou investindo em outras coisas. Mas na época que eu tinha dinheiro, eu emprestava dinheiro. Mas eu só emprestava para quem eu confiava.
Aí até cheguei a emprestar para quem furou, mas quem furou só ganhou uma vez. Só emprestei uma vez para quem furou. Agora, para quem foi fiel, eu emprestei outras vezes. Então, quando eu confio em alguém, não é porque eu sou bom. Quem é bom é ele. Porque quando ele deixar de ser fiel, eu deixo de ser bom também. Aí a minha bondade já vai para as cucuias, né? Então, com Deus funciona assim. A minha confiança nele é gerada na fidelidade dele. É na fidelidade de Deus que a minha confiança é gerada. Então, ali em Efésios, ali no livro de Efésios 2:8 e 9, ele fala sobre essa questão, né? Ele disse: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então nem a graça e nem a fé é nossa, é um dom de Deus, porque ela continua sendo gerada na fidelidade de Deus, no caráter de Deus, na veracidade de Deus, na infalibilidade de Deus. É nesse caráter que é formado a nossa confiança nele. Então, às vezes eu uso a minha fé, mas ela nem minha é, porque é assim que a Bíblia diz. A fé não é sua. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé é de Deus. O que eu tenho é gerado nele. Então eu não tenho luz própria. A luz que brilha em mim é reflexo de Deus, né? Tem até música que fala isso, né? Sobre esse reflexo de Deus na pessoa que brilha sobre outros. Mas eu não tenho luz própria, e nem fé própria, e nem graça própria. Eu não tenho nada. Tudo que está em mim, Paulo usa essa expressão, na minha natureza humana não habita nada que preste. E se há alguma coisa boa em mim, isso não é meu. Eu gosto muito disso. Você vê alguma coisa boa em mim? Então não é meu. É a bondade de Deus em mim. Porque a natureza humana, ela é perversa. A natureza humana, ela é um Vladimir Putin, né? A natureza humana é perversa. A natureza humana é mal. Ela é muito perversa. Então, a fé, ela é assim. Ela é gerada na fidelidade de um Deus fiel. Então, você tem experiência com Deus? Você já tem muita experiência com Deus? Você tem pouca experiência com Deus? Você já chegou a desconfiar que Deus não está nem aí para você? Isso pode ser uma armada maligna. É o inimigo das nossas almas jogando você contra Deus. Ele já vem fazendo isso desde o Jardim do Éden, né? Jogando um contra o outro, né? Quando Deus pergunta ao Adão: por que você pecou, Adão? Por que você errou? Ele diz: a mulher que tu me deste. Afinal das contas, foi tu que me deu essa bronca. E aí já culpou Deus, porque tem muita gente aí achando que Deus culpou, que o Adão culpou a mulher, né? Foi não, ele culpou Deus, a mulher que tu me deste. Mais ou menos assim: eu nem te pedi, tu me deu essa bronca, foi tu que é o culpado, né? Mas voltando para a fé, ele o inimigo das nossas almas, que joga o homem contra Deus. E às vezes ele tenta jogar Deus contra o homem. Esse é o trabalho dele, exatamente para isso, para você não confiar nele, para você não confiar em Deus. Foi assim mesmo que ele falou? Ele falou desse jeito por quê? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vão ser igual a Deus. Por isso que ele não quer que vocês sejam igual a ele. Ele está privando vocês desse privilégio maravilhoso. Aí eles acreditaram mais no inimigo do que em Deus. Eu não sei se você sabe, mas a base da obediência é a confiança em Deus. E a base da rebeldia é
a desconfiança de Deus. A desconfiança de Deus. Você desconfia de Deus, você vira rebelde. Você vira exatamente um contra Deus. Então a base da obediência é a fé e a base da obediência é a incredulidade. Eu não confio nele. Eu não dou valor a ele. É assim. Tá certo? Então foi assim que o inimigo fez desde a fundação do mundo. E ele continua tentando jogar você contra Deus. E Deus contra você. Ele faz isso. Portanto, nós vimos que a base da desobediência é a desconfiança, porque o povo de Israel, a Bíblia diz que eles saíram do Egito para entrar na terra prometida, mas morreram no percurso, ficaram rodando lá, né, parecido isopor na água, para não dizer outra coisa. Então eles pareciam isopor na água, ficaram rodando, era para chegar dentro de poucos dias, e aí levaram 40 anos, ficaram ali e desconfiavam de Deus, não confiavam em Deus. E eu digo que eles desconfiavam de Deus, porque quem disse que eles estavam desconfiando era o próprio Deus que falava. O próprio Deus falava isso: vocês não entraram na terra prometida porque vocês não confiaram em mim, vocês não creram em mim. Então eles não entraram na terra prometida, igual você não entra na terra prometida de Deus porque desconfia dele. É exatamente isso. A terra prometida é uma vida vitoriosa. Não é nem o céu, não é nem a figura do céu. Porque se fosse a figura do céu, o Moisés, que não entrou no céu, estava no inferno. Moisés não entrou na terra prometida, mas apareceu lá no monte conversando com Jesus. Eu não sei o que um perdido está conversando com Jesus lá no monte. Então, o que eu quero te ensinar nessa noite, isso é importante para você saber. Então a terra prometida, ela é a figura de uma vida vitoriosa aqui na terra. Ela não é a figura do céu, porque se fosse, Moisés estava no inferno, que ele não entrou. Grave essa curiosidade aí, viu? E depois vai estudar, para não ficar dizendo que a gente perde a salvação porque peca, tá bom? Então veja só, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz: é impossível agradar a Deus. Aí no livro de Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, se você vai desobedecer a Deus, como é que agrada a Deus? No livro de Romanos 14, 23, o que não provém de fé é pecado. O que não provém de fé é pecado. E Tiago diz que a fé, ela é